Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o uso da ferramenta de análise chamada Buffer, também conhecida como zona tampão ou área de influência. Essa ferramenta ela vai criar um polígono ao redor da sua feição vetorial de entrada, seja um ponto, uma linha ou um polígono, a partir de um valor de atributo fixo ou variável. Nesse caso, se for variável, você vai precisar indicar para ele qual coluna na sua tabela de atributos possui esses valores que você quer usar para definir essa área de influência. Eu vou mostrar para vocês aqui o caso de buffer usando um valor fixo, tá? Então, para ilustrar esse exemplo, eu tenho aqui uma bacia hidrográfica chamada Rio Pirapozinho e tem uma rede de drenagem aqui nessa bacia. Então, suponha que você precise traçar as áreas de preservação permanente em relação a essa rede de drenagem desta bacia. Então, aqui no menu Análise, na opção Tools, você tem a caixa Geoprocessamento e aqui a caixa de ferramentas chamada Analysis Tools. Dentro dela, na outra subcaixa de ferramentas, você vai encontrar a ferramenta Buffer. Lembrando que você também poderia digitar aqui, tá? Então, quando nós clicamos em Buffer, ele vai nos perguntar qual é a feição que nós queremos criar essa área de influência. Então, no caso, é os rios, né, da bacia do Rio Pirapozinho. Ele vai dar um nome para esse arquivo e vai salvar ele no mesmo banco de dados do seu projeto. Então, no caso aqui, projeto 07, ele vai salvar dentro do Geodatabase aqui, projeto 07. Aqui, pessoal, é onde você define se você vai trabalhar com um valor fixo ou um valor que está sendo lido na tabela de atributos. Então, quando eu tenho aqui Linear Unit, é porque ele vai usar um buffer fixo e ele está esperando você dizer o valor desse buffer. Então, nesse caso, vamos imaginar que nós temos aqui rios com até 10 metros de largura, e aí então nós precisamos lá lembrar do Código Florestal, novo Código Florestal de 2012, que para rios que tenham cursos d'água que tenham até 10 metros de largura, a área de preservação permanente será de 30 metros para as margens de cada um desses rios, tá? De uma forma geral, tá, pessoal? Aqui é só para ilustrar a aplicação aqui da ferramenta. Neste caso, ele está dizendo que não conhece a unidade de medida, então você precisa dizer que é 30 metros, tá? Um outro parâmetro importante é, se você quer que quando ele trace toda a área de influência, então eu tenho aqui o rio, ele vai traçar 30 metros para a direita, 30 metros para a esquerda. Então ele vai fazer isso para cada linha, né, que representa a drenagem. Então aqui, veja, eu tenho uma linha, um rio que passa aqui e outro aqui. Então quando ele tiver encontro dessas linhas, e se você pedir para ele não dissolver, ele vai manter a região de buffer passando aqui por cima dessa outra linha, tá? Se você quiser que ele resolva esses casos de conflito, você precisa marcar aqui para ele, pedindo para que ele dissolva em uma única feição o buffer que ele aplicar, tá? Então eu vou fazer aqui dos dois casos, só para vocês verem a diferença. Eu vou pedir para ele não dissolver e vou dar um run aqui. Então veja aqui, olha, ele encontrou, né, ele fez para essa linha e fez para essa, então ele teve um caso aqui de conflito, ele não resolveu, né? Isso não fica interessante, tá? Apresentar desta maneira para o usuário, pensando aí no mapa, por exemplo. A vantagem disso aqui é que cada rio, ele manteve uma linha na tabela de atributos aqui, ó. Cada buffer é uma linha na tabela de atributos, ok? Agora, quando eu peço, eu vou executar novamente aqui a ferramenta, tá? Só que agora eu vou pedir para ele resolver esses conflitos. Então, quando eu peço para ele dissolva, né, todas as feições em uma única linha, quando eu peço para que ele execute, veja que agora eu já não tenho mais aquela sobreposição, tá? E aí, na minha tabela de atributos, eu vou ter uma única linha. Por quê? Todas aquelas feições foram transformadas em uma única feição. Então, se eu seleciono isso aqui, eu estou selecionando toda a região de buffer aqui da minha bacia, tá? Então, existe essa peculiaridade aqui quando nós aplicamos a ferramenta de buffer, tá? Notem que para qualquer rio, ele aplicou
o valor de 30 metros para as margens de cada curso d'água. Então, poderia até conferir aqui, tá? Pegando uma ferramenta de distância, só para verificar se realmente, né, ele fez ali corretamente. Então, olha, 30 para cá e 30 para cá, tá? Não estou pegando exatamente aqui certinho a linha, mas só para vocês, 30 metros, tá vendo, ó? Então, só para vocês identificarem que ele faz isso de uma forma bem rápida e automática, né? É algo muito útil, né, gente, para, principalmente no contexto de hidrografia, mapear as áreas de preservação permanente, né? Então, eu tenho aqui os rios passando, então toda essa região aqui, nós poderíamos até mudar a representação dela aqui só para ficar mais clara, né? Ó, toda essa região são regiões que eu não posso ter aí uma atividade que impacta, né, o nosso recurso hídrico, como plantações, desmatamento e assim por diante, tá bom? Então, só recapitulando que se eu precisasse aplicar um buffer variável, ou seja, eu não posso aplicar 30 para todo mundo, então eu teria que trocar essa linear unit pelo campo e indicar na minha tabela de atributos de hidrografia qual é o campo, qual é a coluna que tem essa informação dos valores do que eu quero aplicar como buffer ou como denominados aí áreas de influência, tá? Então o processo vai ser o mesmo. Essa ferramenta ela é muito útil, como eu disse no início do vídeo, para a definição de áreas de influência, né? Então você pode aplicar para diferentes contextos. Por exemplo, você poderia pensar aí se você tem estações que estão medindo a qualidade do ar e você verifica que determinada estação a qualidade do ar deu muito ruim, né? Então essas estações são pontos, você poderia gerar buffers ao redor desses pontos, por exemplo, aí de 1 quilômetro, e verificar quais seriam as casas que estariam sendo impactadas diretamente por essa qualidade do ar, por estarem, né, nessa região onde está sendo medida essa qualidade e a qualidade está muito ruim. Então, o buffer ele é usado aí para aplicar para feições vetoriais, seja ponto, linha ou polígono, ok? Outro ponto muito importante é você não necessariamente precisa aplicar o buffer apenas para, digamos assim, fora da feição de interesse. Imagine que você quisesse aplicar o buffer considerando as áreas internas, né, para dentro da sua feição de interesse. Então, para ilustrar esse outro exemplo, eu tenho aqui um outro layer chamado bacias, né? Eu tenho esses polígonos. Então, imagine que eu queira aplicar um buffer nessas bacias. Nesse caso, eu vou colocar aqui, não 30, tá? Um buffer fixo mesmo, mas não 30 para além de cada bacia, e sim menos 30. O que é isso? Ele vai definir uma margem para dentro da feição, tá? Então, eu posso fazer dos dois jeitos, só para ilustrar para vocês, né? Vamos colocar aqui para fora, como nós fizemos lá na drenagem. Olha, vamos ver que ele tem aqui, ó, o layer de bacias nessa região. E essa distância aqui, ó, se nós medirmos, vai dar em torno de 30 metros. Tá vendo ali, ó? 30 metros. Isso porque o meu 30 aqui ele foi positivo. Se eu colocar menos 30 e pedir para executar novamente, ele vai pegar e vai traçar ele vai contar dessa linha para dentro aqui, ó, tá? Então, se eu pedir para ele executar, vou apenas pedir para salvar com outro nome para comparar aqui. Vocês vão verificar que agora eu vou ter uma outra linha, mas aqui uma indicação, né, da região, mas nessa parte interna, tá? Então, isso é para ilustrar, ele está pensando aqui, né? Isso é para ilustrar que o buffer ele pode ser aplicado para as regiões, digamos assim, externas à feição de interesse ou para definir regiões internas, tá? Então, ele está executando, né? É claro que quanto maior a minha área de estudo, mais ele pode demorar, tá? Então, aqui ele salvou com a mesma cor, com a mesma simbologia. Vou trocar isso aqui, tá? Por outra cor, só para ficar claro aqui para nós. Tá, veja que ele está pensando aqui, pessoal, então é uma região um pouquinho maior que nós temos, tá?
mas é um recurso muito útil. Quando, por exemplo, você pode falar, olha, eu tenho, digamos, um rio e que a margem de segurança para as pessoas entrarem nesse rio, por exemplo, é da margem até 30 metros, né? Então, veja que aqui seria até onde as pessoas poderiam chegar, né? É claro que eu fiz isso para as 8 bacias, então por isso que ele está pensando um pouquinho mais. Só que veja que agora, olha, para cada bacia, ele está executando aqui o comando, mas para cada bacia ele fez essa análise de 30 metros para antes de chegar na feição, né? Então, nós temos aqui, ele faz isso para todas, né? Todas as regiões que compõem o meu arquivo de bacias, tá? Então, se eu der um zoom nessa região aqui, olha, eu vejo que esse buffer, né? Esses polígonos aqui em verde, eles não tocam, né? O limite das bacias, e sim estão a 30 metros aqui, né? Então, se eu desligar e ligar, por exemplo, o azul, nesse caso, está passando, né? E no caso dos verdes estão antes, né, de chegar no limite da bacia, ok, pessoal? Então, essa é uma ferramenta bastante interessante, tá? Para nós trabalharmos. Quando você pode definir, né? Você precisa definir áreas de influência. É só lembrar que quando você quer que extrapole a feição, ou seja, da feição para as margens, né? Você tem ali valores positivos. E se você quer um buffer invertido, que a gente chama, né? Você precisa colocar um valor negativo aqui, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês testem aí, tá? Com outros arquivos, verifiquem a demanda que vocês têm e executem aí essa ferramenta denominada de zona de tampão, tá? Ou comumente conhecida como buffer. Então, é isso.